Boa tarde, meu nome é Jéssica e eu vou apresentar meu trabalho de iniciação científica intitulado Tendência à Associação de Variantes Genéticas Comuns a Diferentes Transtornos Psiquiátricos. Transtornos psiquiátricos são considerados uma das principais causas de anos perdidos por incapacitação na população jovem. E são transtornos de herança complexa, o que significa que fatores genéticos e ambientais de risco interagem levando ao seu desenvolvimento. A contribuição genética para esses transtornos é, em geral, elevada. O estudo realizado em 2019 pelo Consórcio Internacional de Dinâmica Psiquiátrica estabeleceu correlações genéticas entre os transtornos psiquiátricos, pode ser observado nesse gráfico, no qual a intensidade da cor representa a força da correlação genética, e com base nesses dados, realizaram um estudo de associação genética em larga escala, do inglês de Woss, agrupando 8 diferentes diagnósticos psiquiátricos no grupo caso e comparando ao grupo controle sem diagnóstico psiquiátrico. Nesse estudo, observaram 109 loci associados em comum a pelo menos duas doenças. Com base nesses dados, os objetivos do estudo foram identificar as principais variantes genéticas, os SNPs, polimorfismos de nucleotídeo único, associadas com a presença de transtornos psiquiátricos em uma amostra brasileira, realizar a anotação funcional das variantes associadas e o enriquecimento de vias biológicas, estimar a herdabilidade baseada em SNPs para a presença de transtornos psiquiátricos e, por fim, comparar os nossos achados com os resultados do estudo mencionado anteriormente na introdução. Para isso, realizamos um estudo caso-controle, no qual os participantes foram indivíduos de 4 coortes estudadas pelo nosso grupo de pesquisa. Dessas 4 coortes foram recrutados indivíduos casos que tinham diagnósticos de transtornos psiquiátricos, como transtorno depressivo maior, esquizofrenia, entre outros, e os indivíduos controles que não tinham diagnóstico psiquiátrico até o momento do recrutamento. Nós tínhamos dados de genotipagem por microarray desses indivíduos que comporam a amostra do estudo, totalizando 3.241 indivíduos. Então, a coleta de sangue, a extração de DNA e a genotipagem por microarray já estavam realizadas previamente ao projeto. E nesse projeto realizamos o cálculo da herdabilidade baseada em SNPs, que é um valor que representa a proporção que os SNPs na amostra são capazes de explicar a variância do fenótipo na população. E testamos 2 ferramentas para ver qual seria a mais apropriada para o nosso tamanho amostral. E realizamos também o estudo de associação genética em larga escala, utilizando as ferramentas de bioinformática R, Plink e BCF Tools. E nessa etapa realizamos a comparação de frequências alélicas entre o grupo caso e o grupo controle, por meio de uma regressão logística covariada para os 4 primeiros componentes principais da genotipagem, a fim de minimizar o viés da ancestralidade no estudo. Após a realização do estudo de associação, selecionamos os SNPs mais próximos da significância para anotação funcional e enriquecimento de vias das variantes, pela ferramenta Fuma de Woss, que realiza essa busca em banco de dados. Os resultados da herdabilidade baseada em SNPs nos permitiram observar que, para todos os fenótipos testados, a ferramenta XCTA, no gráfico em vermelho, foi o melhor modelo para o nosso tamanho amostral, pois apresentou o menor erro padrão da estimativa, mas que, entretanto, ambas as ferramentas e em todos os fenótipos que testamos, observamos que o nosso tamanho amostral confere um baixo poder estatístico para um cálculo significativo da herdabilidade, visto que o erro padrão foi elevado em todas as tentativas, em todos os testes realizados. Precisaríamos de um tamanho amostral maior para conferir um maior poder estatístico nesse cálculo. Os resultados do teste de associação, observados pelo gráfico Manhattan Plot, que apresenta todas as variantes testadas, e o p-valor da associação, observamos que nenhum SNP testado atingiu o p-valor considerado significante após correção para múltiplos testes, indicado pela linha vermelha. Entretanto, identificamos essas regiões de tendência à associação, cujo p-valor da associação foi menor que 5 vezes 10 a menos 5. Essas variantes foram então selecionadas para anotação funcional e enriquecimento de vias. Em linhas gerais, a anotação das variantes nos mostrou que a maioria das variantes está localizada em região intergênica ou de RNAs longos não codificantes. E também observamos variantes intrônicas em genes de regulação da transcrição ou tradução e em genes mapeados com papel no neurodesenvolvimento ou com expressão elevada em cérebro. O enriquecimento de vias nos indicou algumas vias enriquecidas relacionadas ao neurodesenvolvimento, como migração de axônios. Entretanto, nenhuma das vias enriquecidas atingiu o p-valor considerado significante após correção para múltiplas comparações. A análise dos dados de EQTLs nos indicou um locus no cromossomo 6 do gene EIF13EP1, no qual nos nossos dados observamos 43 variantes que eram EQTLs para tecido cerebral.
O gene EIF13P1 codifica para um pseudogene expresso com expressão elevada em cérebro, segundo os dados do GTEx Portal, banco de dados de expressão gênica. Realizamos a comparação com os dados do estudo do Consórcio Internacional de Genômica Psiquiátrica, investigando se havia sobreposição dos genes mapeados no nosso estudo e do estudo internacional. Identificamos sobreposição do gene SLC30A9, que codifica para uma proteína transportadora de zinco, com funções na ativação transcricional, expressão elevada em cérebro e associações em outros estudos de associação para depressão e neuroticismo. As conclusões desse estudo são que esse é até o momento o maior GWAS brasileiro da área de psiquiatria e o único estudo genético brasileiro a analisar doenças psiquiátricas de forma conjunta. Apesar de ainda ser necessário aumentar o tamanho amostral para aumentar o poder estatístico e detectar associações, esse estudo representa uma contribuição para a representação de populações miscigenadas nesse tipo de estudo genético em larga escala e também foi capaz de apontar variantes que, mesmo sem atingirem o nível de significância, podem estar relacionadas ao desenvolvimento de transtornos psiquiátricos. Muito obrigada pela atenção.